Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a questão de, olha só, fuja do comum, diferencie-se ou desapareça. Isso é um tema muito importante nos dias de hoje. Você precisa entender essa lógica para que você consiga aí se destacar, para que você consiga ampliar os seus negócios, até mesmo para a sua carreira. Você precisa sair do comum, você precisa parar de fazer aí o que todo mundo está fazendo e fazer além do que a média está fazendo, tanto dentro dos seus negócios quanto dentro da sua carreira. Isso é muito importante. Ou você se diferencia ou você desaparece. Esse é o nosso papo de empreender de hoje. Muita coisa interessante. Eu já vou deixando para você vários insights que, se você pegar, você já coloca aí no seu plano de ação e você já começa a executar aí o quanto antes. Então, se eu fosse você, eu ficava até o final para você ter esse plano de ação. Vamos lá então ao início da nossa temática de hoje. Olha só, análise de mercado. É sempre muito importante entender o mercado, saber o que o mercado está fazendo, saber o que o mercado está ditando, quais são as regras, quais são as tendências, para que a gente consiga compreender o que está acontecendo, inclusive com a nossa concorrência. Se você entende o que está acontecendo ao seu redor, você vai procurar se diferenciar. Se você entende o jogo que eu sempre falo, você vai procurar se diferenciar porque você está sabendo o que está acontecendo. Você está buscando aí identificar quais são as tendências desse mercado. Você está aí avaliando quais são as práticas comuns que todo mundo está fazendo. E a partir do momento que você entende o que está sendo feito, você vai buscar novos horizontes, você vai entender isso. E para começar, a importância dos colaboradores estarem na mesma página, dentro do mesmo jogo, entendendo quais são as regras, porque a melhor situação para esse processo é a inovação originada dentro da própria empresa. Mas para isso acontecer, os seus colaboradores e você mesmo precisa buscar se desenvolver nesse ponto. Então o papel do colaborador, o papel das pessoas que estão dentro da empresa é extremamente importante, porque é assim que começa a nascer as inovações e se diferenciar do mercado. É uma cultura empresarial dentro do teu negócio que precisa ser desenvolvido por você, precisa ser alavancado por você. A partir do momento que você tem essa cultura desenvolvida dentro do teu negócio, os seus colaboradores, juntamente com você, vai compreender quais são as necessidades do cliente, entender aí quais são as expectativas e os problemas que os clientes estão passando. Então você está entendendo o mercado, você tem aí os seus colaboradores prontos para fazer esse trabalho e aí você vai para campo, você vai para o jogo, você vai entender o que o seu cliente deseja, quais são os sonhos, as expectativas, quais são as dores desse cliente para a gente poder traçar aí um plano de ação e colocar isso dentro do nosso cliente. E por isso a importância de um feedback constante, direto, contínuo, para que a gente busque informações junto a esse cliente. A gente tem que parar de ter medo de ouvir o nosso cliente, porque a partir do momento que ele fala com a gente, mesmo que seja as dores, as reclamações, as angústias dele, isso é alimento para a gente, é o nosso combustível para que a gente seja diferente dentro do mercado, porque a gente vai estar resolvendo algo que ainda não está sendo resolvido, e aí nós vamos ter muito mais sucesso. E aí quando a gente tem essa informação, é importante a gente adaptar essas dores para os nossos negócios, para os nossos produtos e para os nossos serviços, para que a gente entregue de fato o que o cliente precisa e não o que a gente acredita que seja importante. Tá certo? Essa é a estratégia para a diferenciação, onde a gente vai personalizar produtos e serviços de acordo com a necessidade, as dores, os anseios dos nossos clientes. E se torna muito mais fácil aí sim fazer inovação como uma ferramenta de distinção para os nossos negócios. Uma coisa importante, a partir do momento que você muda, que você entrega mais valor para os nossos clientes, você precisa comunicar isso. E como é que comunica? Através do marketing. O marketing tem os canais e aí você vai colocar isso dentro dos canais para que chegue essa informação ao teu cliente, para que tenha uma comunicação muito eficaz e que a gente entregue
a partir daí muito mais valor, não só no marketing, mas porque você vai entregar muito mais valor. Execução e avaliação constante dentro desse processo. Você vai executar muitas coisas, talvez não deem certo e aí você vai ter que refazer, reentender e lançar novamente as ações, tá bom? Então implementar estratégias inovadoras é uma constante dentro desse processo. A gente vai monitorar tudo isso, vai colocar os ajustes necessários e a gente vai traduzir isso para os nossos resultados. A gente vai verificar se nós estamos tendo resultado. Se teve resultado, amplia, personaliza cada vez mais. Se não está dando resultado, abandona e parte para a próxima atividade, para a próxima ação. Por isso, de novo, mais uma vez, o feedback contínuo para a gente verificar se está funcionando as nossas inovações, as nossas modificações, as nossas alterações, os nossos ajustes, tá ok? Então, dentro desse processo, quais são os benefícios para que a gente se diferencie dentro desse contexto? Aumento da satisfação do cliente, fidelização, ele vai enxergar que você se preocupa com ele e ele vai comprar mais e melhor ainda, ele vai indicar mais você porque você está se preocupando com ele. A melhoria da imagem do seu negócio e da marca vai se fortalecer cada vez mais, ele vai te recomendar, ele vai fazer a recompra, ele vai estar praticamente fidelizado com você. Em muitos casos, ele passa a ser até um fã da empresa e da marca. E aí, esse que a gente chama de crescimento sustentável. A gente consegue ampliar a nossa base para que a gente consiga aumentar constantemente os nossos negócios e aí melhorando a competitividade. Passo a passo, né, como se fosse um resumo aqui para você. Conecte-se com os clientes, entenda quais são as dores dele, capte o máximo possível de informações para que você consiga inovar nas soluções, para que você consiga fazer coisas diferentes para o seu cliente. E aí você vai ter uma comunicação clara para que ele entenda a sua entrega depois do que você captou as informações. Isso é muito importante. Crie uma experiência memorável para o seu cliente. Esse seria um passo a passo aqui para você poder colocar tudo isso em prática. Conclusão: entenda o seu cliente, capte cada vez mais informações desse cliente, resolva o problema dele de fato e não o problema que você acha que está resolvendo, porque existe uma diferença muito grande entre o que você acha e o que de fato é. Tá certo? Crie a cultura do cliente no centro das atenções, resolva o problema do seu cliente, tá bom? E comece pelos colaboradores. Faça com que os colaboradores entendam esse processo. Por isso que eu te peço que você compartilhe esse conteúdo para o teu time, para a tua empresa, para que eles entendam do que você está falando. E aí, se você tiver dúvida, você coloca aqui também para a gente poder resolver essas dúvidas para você. Lição de casa: analise o que você precisa fazer, tá certo? Defina quais são as ações, a gente já passou um monte aqui para você. Planeje essas ações, coloque na linha do tempo, coloque responsáveis e comece a executar. Tá certo? É plano e ação o tempo todo. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente aqui que eu vou te responder com o maior prazer. Olha só, a gente tem uma mentoria se você quiser que a gente te acelere, se você quiser que a gente te impulsione, se você quiser de fato ter resultados mais rápidos, a gente antecipa tudo isso aí. Óbvio que você consegue fazer tudo isso sozinho, eu não preciso estar aí, mas o que acontece? Você talvez leve um ano para fazer tudo isso e a gente coloca isso em meses já implementado, ações, tudo certinho, já dentro de um contexto muito rápido. Eu vou te mostrando onde que vão acontecer os erros e você vai ter uma mentoria exclusiva para isso, tá bom? A gente faz um diagnóstico de grátis para a gente saber onde, que momento que você está, saber que ponto que você está, para a gente propor algo de fato que vai te trazer resultados. Se você tem alguma dúvida, manda mensagem aqui para a gente, que a gente já vai agendar com você esse diagnóstico e trocar uma ideia, bater um papo, sem compromisso algum. Gostou do nosso conteúdo? Curta, compartilha, principalmente aí para as pessoas que estão ao seu redor, para que você equalize esse conhecimento, para que você consiga conversar de igual para igual. Quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.